Olá, bom dia a todos. Hoje estamos completando 61 dias de oração de 276 nesses 9 meses que nos propomos a gestar o Cristo dentro de nós. E a reflexão de hoje traz um aspecto que eu acho que a gente já falou bastante aqui, sobre preparar, né? Nos preparar. Aqui no caso, né, de José e Maria, eles estavam se preparando para uma viagem, né? Uma viagem que eles iam fazer em cima de um burrinho, Maria grávida já, indo visitar a sua prima, né, que estava também gestante, e ela acreditava ser importante que elas estivessem reunidas nesse momento. E para isso começou lá atrás ainda uma preparação, né, um planejamento do que eles precisavam levar de comida, né, do que José precisava entregar com relação às suas responsabilidades enquanto carpinteiro. E aqui eles dizem que conforme o planejado, né, Maria preparou uns pães, José entregou o seu trabalho, inclusive foi até pago a mais pela perfeição nos detalhes daquilo que ele tinha feito. E que então, né, a conclusão é: se Deus quiser, tá tudo certinho, faremos uma ótima viagem, mas vamos nos preparar também, né, considerando que podem haver imprevistos. E quando a gente vai fazendo essa entrega, né, da nossa vida, sabendo que existe um plano de Deus, imagina, né, se José foi capaz de fazer esse planejamento, né, da viagem, entregar direitinho, com perfeição de detalhes, o seu trabalho, imagina o plano de Deus para nós. Mas não só de planejamento, eu acho que a preparação que eu entendo para a nossa vida não é necessariamente só um planejamento no sentido de organizar as coisas práticas, né? É um preparo emocional, e eu acho que é nesse sentido que eu queria conversar mais além com vocês hoje. Até porque esse tema, ele tem me visitado recorrentemente, né? Essa semana eu conversei muito com amigas ao redor e fiquei sabendo de algumas situações, né, acontecendo com as crianças e as preocupações nossas enquanto adultos de como encaminhar, né, como preparar essas crianças para o mundo que eles estão enfrentando. E parte do que eu acho mais difícil é porque primeiro que a gente está preparando, né, essas crianças, segundo que nem sempre nós mesmos fomos suficientemente preparados, né? E apesar da gente contar muito com o plano perfeito de Deus, pode ver, em momento nenhum Maria e José dormiram no ponto. Eles fizeram além do que eles podiam, né, no sentido de preparação. Então a gente entrega no sentido de confiança, mas a gente jamais deixa o nosso trabalho e a nossa responsabilidade na preparação de lado, né? E com relação às nossas crianças, eu acho que isso é assim, perfeito, né, de se aplicar, porque eu não posso terceirizar essa responsabilidade. Embora tenha a escola, né, dando suporte para isso, embora seja bem importante toda a rede de apoio que eles criam ao redor deles, muitas vezes a gente pode ter suporte também de outros profissionais nos ajudando nessa condução, mas a gente nunca transfere essa responsabilidade de pai, de mãe, né? E eu tenho percebido que algo que é muito difícil relacionado a isso é como eu preparo alguém se eu também não me sinto
preparado, né? Então, eu acredito que a busca maior de quando você é pai e mãe é você realmente ir curando, com muito amor, as suas feridas primeiro. Porque hoje em dia eu percebo que tem muitas mulheres feridas orientando suas filhas, muitos homens com o masculino ferido orientando os seus filhos. E o que acontece? Eles chegam nessa fase onde eles vão demonstrar a sua autonomia, a sua independência, e eles carregam essas dores das gerações passadas. Então eu confio muito de que as próximas gerações, elas têm muita condição de estar melhores preparadas e de, inclusive, solucionar muitas das dores que a gente se depara, né, na nossa sociedade hoje em dia. Desde já, eles estejam se preparando para para assumir as suas próprias responsabilidades também. E eu acredito muito também que as nossas crianças precisam receber esse respaldo, não só emocional, de conduta, né, enquanto civis mesmo, né, de que são essas as grandes preocupações de pensar, nossa, será que meu filho vai ser uma boa pessoa, né? Será que ele vai ter acesso a boas pessoas? Será que ele vai se sentir feliz? Mas será que ele também está recebendo um respaldo que é emocional, é cívico e é espiritual também, né? E como é grave, de repente, a gente fechar os olhos com relação à nossa preparação e com relação à preparação dessas crianças, né, para um futuro próximo. E eu estava até pensando neles enquanto futuro, né, do ser. E mas, apesar da gente falar assim a nível de futuro, a gente não atua nem sobre futuro e nem sobre passado. É impossível, né, a gente agir sobre esses dois tempos. Então, o futuro, ele já é agora. O que a gente pode fazer por nós, enquanto pessoas que preparam esses jovens, e o quanto esses jovens estão recebendo e estão fazendo por si também, né, essa preparação. Eu acredito que a gente precisa ser condutor desse, inclusive de práticas como essa, né? De olhar para o ser enquanto tendo essas necessidades globais. Hoje mesmo eu estava assistindo um material onde o profissional da área de medicina e antropologia dizia assim, as crianças hoje em dia, elas estão sendo negligenciadas não só no aspecto da educação em si, né, que a gente sabe que o nosso modelo educacional ele precisa ser revisado, ser melhorado, ser atualizado, mas até com relação a termos físicos. As crianças estão desnutridas e desnutridas, elas não têm condição de assimilar o conteúdo de uma forma adequada. Ou as crianças comem muito e comem mal, ou comem pouco, né? E isso era alarmante, assim, o percentual, né? Mais do que 90% das crianças de hoje, elas vivem sob essas condições. Não é uma questão de só financeira, vai muito além disso. É questão de base, de preparação. O que as crianças estão tendo acesso é muito pobre, né? Então eu vejo que hoje a gente tem um nível de informação, mas a gente não tem apoio nessa condução, né? E inclusive olhando para mim, né?
eu penso assim, profissionalmente a gente tem recursos, né, para estudar, se aprofundar. Quando a gente quer aprofundar numa outra área que não seja a tua, também tem conhecimento disponível. Agora, para nós sermos pai e mãe, não tem esse apoio, essa condução, essa condição de aprofundamento. E eu acredito também que parte dessa base, desse aperfeiçoamento de nós enquanto pais, é especialmente cuidar de nós, porque como Jesus é o nosso modelo, nós somos modelos para as nossas crianças. Então, que a gente se mantenha sempre nessa curiosidade, né? Nessa imersão do nosso ser. E esse também é um dos grandes objetivos desse nosso projeto, que vocês continuem a cada respirar, né, comprometidos com a formação desse novo ser em nós e desse novo ser que nós somos na preparação das próximas gerações. Recebam todos um forte abraço com muito carinho. Até amanhã, Simone.